A coluna de hoje do nosso colega Jamil Chad, que está nos Estados Unidos, conta os bastidores da escalada de tensão entre o Brasil e Washington, né? A apuração do colunista mostra que semanas antes da eleição presidencial norte-americana, o Itamaraty decidiu mandar uma comitiva para Washington. O objetivo era entrar em contato com republicanos e democratas para tentar entender as prioridades políticas de cada grupo e assim levantar as ameaças e oportunidades para o Brasil. A conclusão foi uma só. Se chegasse ao poder, a ala que apoiava Donald Trump faria uma forte pressão contra governos progressistas na América Latina, colocaria os interesses das Big Techs como prioridade e não toleraria a influência estratégica da China na região. O documento foi enviado para o chanceler Mauro Vieira. E gostaria também de agradecer já a presença de Vinícius Vieira, professor de Relações Internacionais da FGV e da FAAP, por estar aqui com a gente hoje também para analisar as notícias do dia. Boa tarde, Vinícius. Obrigado pela presença e já te jogando essa apuração do nosso colega Jamil Chad, que apontou, né? Apontou que nas análises, ainda na época eleitoral, essas questões como Big Techs, né, pressão sobre os governos progressistas, questões políticas, geopolíticas, econômicas estavam na pauta e que seriam em algum momento endereçadas. Boa tarde. Boa tarde, perdão, boa tarde, Sakamoto, boa tarde, Isabela. De fato, nós temos aqui a tempestade perfeita para o Brasil, porque o Brasil acabou de sediar a reunião dos BRICS, o Brasil tem aí um grande aliado de Trump que está corretamente, é importante dizer, na mira da justiça, não se trata de uma questão meramente política, não é perseguição política contra Bolsonaro, mas nós temos aqui algo que foi muito sério, não somente uma tentativa de golpe de Estado, como também parte ali do plano que tudo indica fazia parte da mesma, vamos dizer, arquitetura política autoritária para matar quem tinha vencido as eleições, matar Alexandre de Moraes. Então é importante sempre lembrar desses fatos para dizer que não se trata aqui de uma busca por perdão, como os bolsonaristas querem dizer. A própria Michelle Bolsonaro enviou uma carta aberta ao Lula falando: deixa aí de lado o seu ódio. Não é uma questão de ódio, é uma questão de cumprimento das instituições, de respeito à Constituição de 88, de respeito aos votos que aí foram disputados e que Lula acabou vencendo por margem pequena, mas venceu de maneira inequívoca Lula e Alckmin. Em relação à dimensão externa, Sakamoto, de fato, o que chama muita atenção do Brasil em relação ao trumpismo, acho que é essa questão também das Big Techs, porque o Brasil tem uma tradição regulatória que se aproxima muito mais da lógica da Europa continental, ou seja, uma postura mais intervencionista, uma postura de não valorizar sempre aquilo que seria um direito que não existe nem mesmo nos Estados Unidos, ao meu ver, que é a liberdade de expressão absoluta. É garantido ali pela Constituição, sem dúvida, mas na prática há sempre uma série de tabus sociais que acabam sendo respeitados pelas diversas forças políticas em maior ou menor grau em diferentes momentos da história. Então, Sakamoto, Isabela, nós temos aqui um cenário em que o Brasil, em algum momento, acho, ele se tornaria a bola da vez aí na mira do trumpismo. A grande questão, acho que o que surpreendeu todo mundo, que ninguém esperava, que seria via tarifas, né? Muitos esperavam aí, e as tarifas podem ser entendidas no nível que elas vieram, né, 50%, como uma sanção de fato. Oficialmente não é uma sanção, mas isso, vamos falar em português claro, enquadra-se perfeitamente como uma sanção de fato, que muitos esperavam que seria algo localizado, principalmente ali contra os ministros do Supremo, em função da atuação, né, desse verdadeiro traidor da pátria. Também é importante dizer aqui as coisas como elas são, chamado Eduardo Bolsonaro, que às custas do dinheiro público está lá nos Estados Unidos aí há mais de 3 meses fazendo lobby contra o Brasil, e não é um lobby contra o Lula, não é um lobby contra o poder constituído, não é sequer talvez um lobby contra as instituições, mas é um lobby contra o quê? Os pequenos pescadores, os pequenos produtores, aqueles que têm aí o seu ganha-pão vinculado de alguma maneira a essa cadeia produtiva que vai ser afetada pelo tarifaço. Ou seja, nós temos aqui um cenário, Sakamoto, em que nós não teremos vida fácil aí nos próximos tempos, até porque me parece que Trump pode ter disposição para fazer essa pressão até as eleições do ano que vem, e o objetivo aqui, só para concluir o raciocínio, me parece ser voltar a colocar não Eduardo Bolsonaro, como alguns noticiaram, mas Jair Bolsonaro ali na urna eletrônica em 2026. Essa me parece ser a pretensão de Donald Trump.
Queria te ouvir também, Isabela. Eu concordo com a análise do professor Vinícius. Acho que, enfim, é isso mesmo. O Trump tem utilizado digamos, até acho que do ponto de vista da sua gestão, né, ele tem utilizado o seu lugar como presidente também para colocar na frente interesses que são privados. O Brasil, de fato, tem uma questão com relação aos Big Techs que tem a ver com o artigo do 19, né, a questão sobre a constitucionalidade do artigo 19, mas a gente também tem outros projetos de lei. A gente tem o 26 e 28 relacionado à questão das crianças e adolescentes no ambiente digital. A gente tem também a legislação específica sobre inteligência artificial. Então, o Brasil, de fato, tem tentado responder, né, do ponto de vista legal, e ainda num certo sentido, com algumas omissões do Congresso, outras nem tanto, questões relacionadas às Big Techs. A meu ver, a discussão sobre a Big Tech ela é, de fato, mais relevante, né? Porque quando a gente vai olhar a carta do Trump, você tem ali, em primeiro lugar, aparece a questão sobre o julgamento do Bolsonaro, mas, de fato, não me parece que o Donald Trump esteja tão preocupado assim com o bem-estar do Bolsonaro, com a trajetória política do Bolsonaro, com a reabilitação do Bolsonaro ou até uma eventual prisão. Mas quando ele fala logo na sequência sobre os Big Techs, aí de fato eu acho que seus interesses se mostram, né? Então, e de novo, eu comentei isso antes, né, do professor Vinícius chegar, que é bom lembrar que o Trump, ele também é dono de empresas de tecnologia, de empresas de mídia, né? A Trump Media, ele fez o anúncio do tarifaço na sua rede social, ele é dono de uma rede social, a Truth Social, e acaba, enfim, utilizando ali aquela plataforma, que é uma plataforma que virou um reduto também da extrema-direita. Então não são só plataformas, eu acho que tem plataformas, o que a gente chama de Big Techs, mas tem também as Alt-Techs, que é o caso da empresa do Trump, é o caso do Rumble, que acaba citado, né, na matéria do Jamil Chad. Então é Big Tech, mas também são as empresas que têm servido muito de reduto para a extrema-direita, inclusive com a justificativa de que as chamadas Big Techs não têm espaço para liberdade de expressão desses patriotas. Então, eu acho que tem uma discussão aí, inclusive que tem a ver com Big Techs, mas não só. A gente fala de Big Techs, principalmente quando a gente vai lembrar, por exemplo, de plataformas como o Google, mas tem essas outras plataformas que são as Alt-Techs, que estão ficando cada vez mais radicalizadas, e o Trump tem explorado comercialmente esse nicho.